The earth is our mother. Take care of us, the earth is our mother. She will take care of us. Hey Yana, ho Yana, hey Yana. Hey Yana, ho Yana, hey Yana. The sacred ground we walk upon, with every step we take, with sacred ground we walk upon, with every step we take. Hey Yana, ho Yana, hey Yana. 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 The earth is our mother. We must take care of her. The earth is our mother. We must take care of her. Hey Yana, ho Yana, hey Yana. 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 Boa noite! Boa noite, que eu já vi um monte de gente aqui. Ai, deixa eu ver aqui, peraí. Ó, boa noite, Aninha, que já tá aqui. Boa noite, Eline. Norminha! Hoje tu tá aqui com a gente de novo. Hoje eu prometo que eu vou fazer tu entender, Norminha. Eu vou ser bem didático, viu? Oi, Margarida, de Bom Jardim. Cheiro pra tu. Bia, ó, vamos conversar, né, mais tarde. Arro, Green. Boa noite. Boa noite, Larissa. Oi, Gi. Pagando mico aqui. Boa noite, Jean. Boa noite, todo mundo. Como é que vocês estão? Estamos bem nesse pouco mais de um mês de quarentena. Eu espero que vocês estejam levando numa boa essa quarentena. Essa noite, de ontem para hoje, eu não dormi, simplesmente não dormi. Nada. Para dizer assim, tirou um cochilo de 2 horas, eu não tirei. Eu fiquei direto, ansiedade. Porque hoje começou na rede estadual a distribuição do cartão alimentação para os estudantes da rede estadual. E a gente, a gestora da escola, a Alessandra e eu, a gente teve que entregar esses cartões. Então assim, a ansiedade foi grande, eu fiquei pensando o tempo todo. Não consegui dormir, mas deu tudo certo, foi muito tranquilo. Os pais respeitaram a questão do distanciamento, ficaram longe, todos foram mascarados, né? Foram com máscara, a gente estava de máscara também, tomamos todas as medidas. Minha mãe ficou preocupada, né? Pelo fato de eu ter que ir trabalhar hoje, mas deu tudo certo, foi muito tranquilo. E aí eu cheguei em casa, capotei. Quando acordei, aliás, Messias, quem me acordou, disse, Mo, 6 horas da noite. Mas também eu cheguei em casa 1 hora, não tinha como, né? Mas e aí, Ricardo, boa noite. Boa noite. Eita, sacerdote chama. Eu tô revendo tudo que fiz na minha vida. Vamos cantar mais uma. Hoje eu começo uma série de lives, já agradecendo ao pessoal do Caravana Pagã, que é um grupo que tem do WhatsApp, e eu voltei assim, né, para fazer essas transmissões, porque eu passei um tempo no sítio, né, da minha irmã e do meu cunhado, fica na zona rural, para fazer live lá é mais complicadinho. Embora tenha internet, mas é muita gente na casa, não dá muito pra gente fazer live não. E aí eu voltei ontem para aqui para casa, para aqui para Surubim, e aí voltei com as lives.
E pedindo sugestão ao pessoal, né, eles deram uma ideia que me levou a essa temática, que é a falar sobre os elementos, né? E aí, de uma forma bem prática, de uma forma didática na medida do possível, eu trazer um pouco para vocês sobre como a gente trabalha com os elementos, né? Algumas formas que nós podemos trabalhar com os elementos, nos conectar com os elementos, né? Através das nossas práticas cotidianas, das nossas liturgias, qual que é a importância dos elementos na prática wiccaniana, né? Na ritualística wiccaniana, e é isso. E aí, trazendo para vocês, isso aqui é um... Depois eu vou explicar por que eu trouxe isso aqui pra gente, esse tambor. E vamos cantar mais uma música, um cântico da Wicca que traduz um pouco não, é bem relativo a isso. Que é assim, ó. Quem quiser canta aí comigo. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro, fogo, meu espírito. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro, fogo, meu espírito. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro, fogo, meu espírito. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro, fogo, meu espírito. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro, fogo, meu espírito. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro, fogo, meu espírito. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro, fogo, meu espírito. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro, fogo, meu espírito. Pois é, mais um cântico aí que a gente tem que saúda os elementos que, muito embora as pessoas pensem que eles estão somente fora da gente, na verdade os elementos, nós somos compostos pelos 4 elementos, né? Como o próprio cântico diz: terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro, fogo, meu espírito. Certo? Se são clamores, não, não. Os cânticos na Wicca, eles são muito usados nas etapas dos rituais. Por exemplo, cânticos dos elementos, eles são usados no momento do ritual em que a gente está convocando a presença dos elementos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, que a gente está convocando a energia dos elementos para a vida da gente. E aí serve para aterrar, né, para deixar a gente mais centrado, para equilibrar, porque falar dos 4 elementos chama a gente para a gente meditar sobre como os quatro elementos atuam na gente. E aí buscar um equilíbrio, né, buscar uma harmonia aí entre os elementos. Mas não é clamor, não. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Suzana. Boa noite, Freia. Boa noite, Má, também, né? Que eu acabei de falar com ela. Deixa eu ver mais. Amasse minha camisa de... Eurípedes, boa noite. Larissa Maísa. Eu acho que até agora só tem 16 pessoas aqui. Vão dando boa noite aí. Certo? E vamos começar. Vamos começar que já deu tempo. Já deu tempo o pessoal ir entrando. Tá chovendo, mas tá calor aqui em Surubim. E é isso. E Eline. Boa noite, Eline. Então, elementos. Os elementos da natureza. Estamos falando aí dos 4 elementos que
são a natureza. A natureza é formada pela dinâmica e pela inter-relação entre esses 4 elementos, né? Que a gente chama de elementos naturais. A terra, o ar, o fogo e a água. Existe um 5º elemento que sintetiza todos esses elementos. Boa noite, Assíria. Que bom, Assíria. Fico contente que você tenha cantado também. E eles desempenham uma função importante no nosso culto da Wicca e na nossa prática, né? Nos nossos rituais. Os elementos sempre estão presentes em tudo aquilo que a gente faz. Porque é através dos elementos, é através da nossa relação com os elementos da natureza, e eu estou falando desses 4 elementos, que nós nos desenvolvemos enquanto sacerdotes, enquanto sacerdotisas da deusa, né? Ou sacerdotisas dos antigos, que a gente fala. Cada um desses elementos tem um conjunto de campos de atuação. Esses elementos eles se manifestam de várias formas na vida, né? Quando a gente fala de terra, a gente não está falando somente da terra, da areia, mas a gente está falando da materialização, da concretização das pedras, né? Das rochas, daquilo que é sólido, daquilo que é físico e palpável, né? Daquilo que se desenvolve com o tempo. Quando a gente fala em terra, a gente fala em tempo. Quando a gente fala no ar, a gente está falando do sopro, né? Do ar que a gente respira, da dinâmica dos ventos, da criatividade dos processos mentais, porque são voláteis, assim como o elemento ar, né? A mente, os pensamentos, a inteligência, o conhecimento, que é algo imaterial, né? A comunicação, porque o ar ele se dá em uma relação de propagação com o som e com o próprio ar, né? A forma como nós nos comunicamos uns com os outros, comumente, né? Aí eu não estou falando, por exemplo, da Libras, da língua dos sinais, mas da forma como o ser humano, da forma que o ser humano escolheu para se comunicar, da principal forma que o ser humano escolheu para se comunicar, que é a voz. E a voz é uma mistura de som, flexão de som e flexão de ar, né? Interrupção ou liberação de ar. Então, a comunicação tem uma relação muito grande aí também com o elemento ar. O fogo, a gente está falando aí do poder de destruição do fogo, o poder de construção do fogo, o fogo que existe dentro e fora de nós. O fogo que existe no sol, no centro da terra, o fogo que o homem aprendeu a manusear, né? E utiliza aí nos seus processos, tanto de criação quanto de destruição. Ou seja, o fogo nutre, porque ele transforma a nossa comida, o fogo aquece, o fogo protege e o fogo mata, né? Mas aí fala também do dinamismo, do fogo da paixão, dos processos internos que a gente vive com o fogo da ira, da raiva, da paixão, né? Do tesão, tudo isso é fogo. Das reações químicas que acontecem dentro do organismo da gente, né? Tudo isso é fogo. E da água. A água que está presente nos rios, está presente nos lagos, está presente nos mares e está presente também no ar, né? Porque o ar é um composto, é um composto de gases e de água, né? No estado gasoso. A umidade do ar, por exemplo, né? E o ar está dentro, e a água está dentro da gente, nos líquidos que nós temos no nosso corpo, das secreções, do sangue, né? Do nosso sangue, da nossa lágrima, da nossa saliva, de tudo isso que a gente tem, e dos processos emocionais. Quando a gente fala em água, a gente fala muito em emoção, né? As águas têm uma relação grande com as emoções, porque através das águas a gente expressa muitas emoções, como o choro, né? As lágrimas. E aí a água fala muito pra gente sobre isso. E esses elementos, trabalhar com os elementos, significa trabalhar tanto com o aprendizado sobre a magia e a dinâmica dos elementos, que a gente chama de magia natural,
A Wicca é uma religião que pratica e admite que pratica a magia, né? Nós praticamos magia e nós admitimos isso. E a magia que nós praticamos é chamada de magia natural, porque é a magia que se utiliza de elementos que existem na natureza. Eu trouxe aqui só alguns para ilustrar para vocês, e alguns que estão mais relacionados com o elemento terra. E os elementos eles estão presentes na própria formação do ritual wiccaniano. O rito wiccaniano ele se dá dentro de um círculo, né? Os nossos ritos acontecem dentro de um círculo, em qualquer lugar do mundo. Desde que esse lugar tenha um espaço que dê para você traçar um círculo, ali você coloca o seu altar, purifica esse espaço, que pode ser grande ou pode ser pequeno, pode ser grande do tamanho de um galpão, de um salão, né? De uma clareira, de uma floresta, de um campo, mas também pode ser pequeno do tamanho de sei lá, 2 metros quadrados, né? O tamanho que caiba você e seu altar. E é dentro desse espaço que toda magia, todo poder é gerado. E como parte da construção desse espaço é a invocação dos elementos. Nós chamamos a presença dos elementos tanto para testemunhar os nossos ritos, quanto para guardar, ou seja, assegurar que toda a energia criada durante esse ritual fique nesse espaço que é o círculo mágico. Então é por essa razão que a gente convoca, né, através da convocação dos guardiões, né, dos quadrantes, a gente chama cada um desses elementos. Então, por exemplo, no norte, virados para o norte, imagine que a gente, quando traça o círculo, a gente traça um círculo, e aí a gente faz a limpeza desse círculo, e chega um momento que a gente se vira para o norte e chama o elemento terra. O norte para nós representa a terra. É uma concepção europeia que nós herdamos da Europa. Vou explicar por quê. No norte está lá o elemento terra. Aí a gente se vira para o leste e convoca o elemento ar e os poderes do ar. Nós nos viramos para o sul, convocamos o elemento fogo e os poderes do fogo. E nós nos viramos para o oeste e convocamos o elemento água e os poderes da água. Exatamente normal. Olha, eita, está presente no nosso corpo, exatamente. Todos os elementos estão presentes no nosso corpo. E por que tem essa, vamos dizer, essa formação? Norte para norte terra, leste ar, fogo no sul e oeste na água. Porque a Europa, né, e levando em conta que essas tradições mágicas surgiram e se desenvolveram para lá, né, a Wicca, por exemplo, veio da Inglaterra, é mais ou menos uma questão geográfica. O norte, a terra, tem uma relação estreita com o inverno. O inverno, o gelo, a neve, a morte, a noite, né? E aí, para os ingleses, vamos pensar ali nas Ilhas Britânicas, certo? É exatamente no norte que ficam as terras geladas. E aí você tem o leste, que é o ar, um sopro mais fresco. E aí é no leste onde ficam, por exemplo, o oriente, né? Com todo aquele deslumbre, com todos aqueles aromas, o comércio de especiarias. No sul nós temos o fogo, o calor. E aí ao sul da Europa fica o que? A África, o continente africano, né? E no oeste nós temos o mar. Por isso a relação da água. Então o mar na Europa, em relação à Europa, em relação às ilhas lá, fica a oeste. Então tem essa relação aí. Então a gente herdou um pouco disso, certo? Dessa relação dos elementos com os quadrantes, né? Com a rosa dos ventos, pontos cardeais. E hoje a gente fala especificamente do elemento terra. Então quando a gente traça o círculo, a gente convoca os elementos, a gente está mandando um chamado, né, para o universo, para que todos esses elementos que estão dentro e fora da gente atuem em harmonia
de modo a realizar o nosso trabalho mágico, de modo a concretizar, manifestar fisicamente o nosso trabalho mágico. E esse trabalho mágico é feito através de magia natural, certo? E a magia natural, nós temos magia com terra, magia com ar, magia com fogo e magia com água. Eu vou explicar cada um desses ao longo das lives que eu for vivenciando. Hoje a gente vai falar um pouco sobre magia com terra, com o elemento terra. E um pouco das correspondências. O que são correspondências? As correspondências partem de uma relação que as culturas, que as sociedades desenvolveram com os elementos, né? Essa questão da vivência com os elementos não é restrita à Wicca, não é restrita à bruxaria, não é restrita ao paganismo, não. Todas as religiões vão ter alguma vivência com os elementos, né? Vão ter aí uma relação, vão desenvolver à sua forma uma relação com os elementos. Você vê o fogo muito presente no catolicismo, no cristianismo, você vê o ar, os incensos presentes no catolicismo, né? Você vê, em várias religiões você vê aí essa relação com os elementos. A diferença é que nós, além da parte litúrgica, nós trabalhamos com os elementos magicamente, né? Em nossos rituais. E aí esse trabalho mágico que a gente desenvolve parte das correspondências, que as culturas foram se relacionando com esses elementos e foram atribuindo significados a esses elementos e percebendo esses elementos de formas diferentes, percebendo que há uma relação entre cada elemento e as cores e determinados períodos do dia, as estações do ano, fases da lua, as marés astrais, a questão dos aromas, das ferramentas, dos animais, tudo isso eles vão perceber, essas sociedades, essas tradições, perceberam relação com os elementos. E isso foi transformado no que a gente chama de sistema de correspondências, que é exatamente o que a gente usa na magia natural, né? Na magia natural. Então, por exemplo, parte dessas correspondências são as direções, que eu já expliquei. A Terra, ela está relacionada com o ponto cardeal norte, né? Por conta do inverno, por conta das terras geladas, porque o gelo tem uma conotação com a Terra, porque o gelo ele tanto marca o início quanto um fim de um ciclo. O gelo acaba com a plantação, né? Quando cai uma chuva de granizo, quando chega o inverno, né? que cobre tudo aquilo de neve. Mas o gelo também marca o início da vida, porque chega o período de degelo e o gelo que derrete se transforma em água que nutre a terra, que fertiliza a terra. Certo? Então, existe uma relação com o inverno, né? Nesse processo de morte e renascimento da terra, né? Esse processo de renovação da terra, adormecimento e despertar novamente. Então, por isso essa relação com a direção norte. Quais são os campos de atuação do elemento terra? O que a terra rege em termos de campo de atuação? Então, por exemplo, a terra rege o corpo físico. A terra rege o plano físico, porque o plano físico é o plano da manifestação, da concretização. Logo, a terra também vai reger concretização, né? Os nossos pedidos, os nossos feitiços que a gente quer concretizar, que a gente quer consolidar, né? Tornar sólido algo, tornar algo físico. Por exemplo, emprego, por exemplo, dinheiro, né? Coisas que a gente quer materializar, a gente trabalha com a terra. Crescimento, por conta do aspecto da fecundidade da terra. A natureza, o elemento terra rege a natureza. Quando a gente pensa em terra, a gente está pensando em florestas, em campos, né? O nascimento por conta dessa relação. E a morte, né? Nascimento e morte. O silêncio, o escuro, a meia-noite,
os abismos, né? Porque aí estão os mistérios, o desconhecido, as pedras, as rochas, os cristais, que aí quem é geólogo vai me corrigir, mas me desculpe, eu não sou. Os metais, a Terra tem relação, os ossos, a Terra em nós é presente em nossos músculos, em nossos ossos. Aí. O poder de concentração, porque a Terra concentra. Quando a gente estuda física, né? A gente vê que os corpos sólidos, os átomos ou as moléculas elas são organizadas e concentradas, né? Elas são bem ligadinhas umas às outras. Então a Terra tem essa característica da concentração, da lentidão, né? Dos processos cíclicos: nascimento, crescimento, desenvolvimento, reprodução, declínio, envelhecimento e morte e renascimento, né? A Terra tem relação com tudo isso. A hora relacionada à Terra é a meia-noite, né? A meia-noite é a hora relacionada com a Terra. Isso quer dizer o quê? Para que serve saber disso? Para quando você for desenvolver um trabalho mágico, você pode fazer uma combinação com essas correspondências e desenvolver o seu trabalho. Então eu quero, por exemplo, eu quero me conectar com o elemento Terra, então eu posso me direcionar para o norte, né? Me direcionar ao norte e fazer uma saudação e visualizar o elemento Terra. Eu posso fazer isso à meia-noite, entendeu? Estou dizendo posso, é obrigado? Não, não. Mas eu posso. Quanto mais elementos você agregar no seu trabalho mágico, mais forte vai ser a ligação do seu trabalho com o elemento que você está representando ali. As cores relacionadas à Terra, nós temos aí o preto, né? O preto que representa o escuro da Terra, o ventre da Terra. O marrom que representa a própria Terra, a substância, o solo. E o verde, expresso nas matas, né? Na vegetação. Os signos da Terra, nós temos aí Touro, Libra e Capricórnio. Desculpa, Touro, Virgem e Capricórnio, né? Que são, vejam aí os elementos, vejam aí esses signos que estão muito ligados. Por exemplo, Touro fala muito do conforto, fala muito de estabilidade, fala muito de manter tradições e costumes que garantem a estabilidade, elemento Terra. Virgem fala muito de organização, metodismo, praticidade, elemento Terra, paciência. Capricórnio fala muito de paciência, trabalho, proatividade, pensar na subsistência, né? Capricórnio, olha aí a relação com o elemento Terra. As ferramentas mágicas que nós utilizamos relacionadas ao elemento Terra, como eu já falei em uma live passada, é o pentagrama, certo? Que eu trouxe aqui também. Pentagrama, ok? O pentagrama no nosso altar é o instrumento que representa o elemento Terra. As partes do corpo relacionadas ao próprio corpo, né? Porque como ele é sólido, como ele é físico e palpável, ele em si já tem uma relação com a Terra. Mas as partes do corpo que se relacionam são os músculos e os ossos, né? A nossa carne e os nossos ossos. Gordura também compõe aí, vamos botar aí, compõe aí a nossa carne, tá bom? E os nossos ossos. Esses são os elementos em nós que representam o elemento Terra, que contém o elemento Terra. No nosso trabalho mágico, aliás, no nosso trabalho com os elementos, ele pode ganhar também áreas de autoconhecimento e culto. Então, por exemplo, na nossa prática, existem cultos que nós desenvolvemos a divindades. E existem divindades relativas aos elementos. Existem divindades que, dentro desse seu campo de atuação, têm uma relação muito grande com os elementos, né? Então, as deusas da terra, por exemplo, as deusas da soberania. O que são deusas da soberania? São deusas da terra, deusas que são ligadas àquela terra. Quando a gente fala em deusas da soberania, a gente fala muito em deusas europeias, essas deusas celtas, como Quériduen, como... E aí eu trouxe para vocês algumas representações, né? Algumas representações
de deusas. Então, por exemplo, aqui, ó, uma deusa da terra, que é Inca, né? Ligada à cultura Inca, o povo lá do Peru, da Bolívia. Nós temos Pachamama. Pachamama. Também chamada de Mama Pacha, né? Pachamama. Pachamama é a própria terra para os incas. É o solo, são as pedras, são as montanhas, é a terra que propicia o arado, de onde sai o sustento, né? É a terra que se abre para gerar leitos de rios. Então, Pachamama é uma das deusas ligadas à terra. Nós temos aí para os nórdicos, nós temos Eostre, também chamada de Ostara, deusa do renascer, do florescer, do despertar da terra. Ela é uma deusa que também tem relação com o ar, mas por conta do retorno da vida, da fertilidade da terra, é muita informação, né, Mar? É que são as correspondências, correspondência é informação. E aí elas são... Eostre é uma deusa que tem essa ligação com a terra, com as festividades de plantio, né, com o equinócio de primavera, tá certo que é uma estação voltada para o ar, mas tem uma ligação muito grande com a terra. Nós temos a Mulher do Milho. Mulher do Milho é uma divindade feminina muito ligada a tribos norte-americanas. Tem outras tribos também que falam da Mulher do Milho, ou a Mãe do Milho. Muitas vezes contam histórias, nas narrativas contam histórias de uma mulher que nasce do milho e ensina a agricultura, né, o cultivo de cereais aos homens, né? Ela é chamada de Mãe do Milho. É uma outra deusa, Brigitte. Brigitte é uma deusa dos 4 elementos, é uma deusa celta irlandesa, ligada aos 4 elementos, mas também ligada à terra, porque ela tem uma forte ligação com as ervas que curam, com o trabalho de cura com as ervas. Ela está ligada ao fogo, porque ela é o fogo, né? O fogo da forja, o fogo da lareira, o fogo da transformação, da nutrição. Ela está ligada ao ar, por conta da música, da poesia. Ela está ligada às fontes sagradas, aí sua relação com a água. E ela está ligada às ervas que curam, né? O trabalho de cura com as ervas. E aí a sua relação com a terra, Brigitte. Brigitte é uma deusa que, se você quiser trabalhar os 4 elementos com ela, você consegue. Deméter, uma deusa linda da mitologia grega, né? Ela quem tinha ensinado um jovem a cultivar a terra, que deu origem aos mistérios de Eleusis, né? Então ela que ensinou o cultivo, o arado aos homens, Deméter. E aí tem um mito maravilhoso de Perséfone e Deméter, né, que fala das estações do ano. Queridwen, uma deusa celta, uma deusa bretã, que é o caldeirão de sabedoria. Ela está muito ligada à arte da cura com as plantas também, está muito ligada à terra, e ela é uma deusa da soberania, ela é uma deusa ligada à terra. Todos esses nomes que eu estou dando a vocês são nomes de divindades, né? São nomes de deusas. E o nosso trabalho com os elementos ele pode se dar a partir de uma relação que nós estabelecemos com essas deusas. Quando nós nos relacionamos com as deusas, elas vão nos ensinando sobre os elementos também, se esse for o nosso foco de trabalho, né? Porque cada deusa ela trabalha um aspecto do elemento. E temos a Ártemis, ou Diana, uma deusa grega, que a sua relação com a terra se dá através da caça, que ela é a senhora dos animais, né? Ela é uma deusa da lua, mas ela tem uma relação com a terra por conta dos animais. Ela é a senhora dos animais. E os animais estão na terra, certo? Então a gente pode desenvolver uma relação, que é uma coisa que eu posso falar numa live futura, como que a gente desenvolve relações com deuses na Wicca. E aí para focar o nosso trabalho, para orientar o nosso trabalho com os elementos, certo? E aí a gente vai para a prática mágica com os elementos. Que tipo de magia eu posso fazer com o elemento terra?
né? Como é que se dá a magia natural através do elemento terra? Muito provavelmente, cada uma das pessoas, se a pessoa é bruxa, se é praticante de magia, de bruxaria, com certeza já fez isso. Mas quem está aqui assistindo, né, essa live, com certeza em algum momento da vida de vocês já trabalharam com o elemento terra. Quando vocês resolveram utilizar uma planta para desenvolver uma cura, vocês trabalharam com o elemento terra. Quando vocês foram numa rezadeira e ela pegou uma plantinha, né, e fez uma reza lá com vocês, trabalhou magia com o elemento terra. Quando você se sentiu muito estressado ou estressada e resolveu sair para andar no mato, né? Essa quarentena é um negócio que está fazendo muito isso com a gente. Ir para o mato para se revigorar, para se acalmar, para se tranquilizar. Você está fazendo uma magia com o elemento terra. Quando você quer se conectar com uma parte mais telúrica, mais primitiva, né, do seu ser, você quer ir para a natureza e mexer com a terra, mexer com plantas, você está trabalhando magicamente com a terra, certo? Pois é, Suzana, não sei o que seria da gente se não fosse a terra. Deixa só eu ler aqui, tem muita gente fazendo pergunta, deixa eu dar uma voltadinha assim. Ah, e o instrumento, porque o tambor, né? Existem os instrumentos musicais, eles têm uma relação também com os elementos. E o instrumento que tem uma relação íntima com a terra é o tambor. As práticas xamânicas, né? E a Wicca é uma religião xamânica em termos de práticas, né? Porque a gente utiliza muito a questão da jornada, né, meditativa que a gente pegou dos xamãs. Nós usamos em nossos processos de alteração de consciência, nossos processos meditativos, usamos muito o tambor. E o tambor é o instrumento relacionado à terra, porque as batidas do tambor nos remetem aos batimentos cardíacos, ao que a gente chama de batida do coração da terra. Eu acho que o tambor já deu uma murchada aqui, porque eu esquentei a pele. Pra ver se eu consigo. Essa batidinha assim, ó. Quando nós vamos fazendo nossos rituais, quando a gente vai vai conduzindo as meditações, a gente vai falando e vai tocando o tambor. O ritmo, né? O ritmo depende do que a gente quer provocar na pessoa. Se eu quero acalmar uma pessoa, eu uso batidas mais leves. Se eu quero fazer o negócio ficar bem frenético, eu uso batidas mais rápidas. Se eu quero fazer um processo contínuo de meditação, eu uso uma batida mais compassada, né? Cada batida dessa provoca uma reação mental, né? Provoca uma alteração. Deem boa noite a Morgana, que chegou aqui. Dá boa noite, Morgana. Boa noite. Vai para ali brincar? Vai. Cada batida dessa provoca uma reação diferente na pessoa. E aí a gente aprende, né, também a utilizar o tambor nos processos mágicos, tanto no ritual, durante o ritual, quanto nas nossas meditações. Certo? Pera. Ai, meu Deus, peraí. Esse tambor, certo. Esses cantos são como já foi. O ar é o sopro da vida, exatamente, Mar. Polanqui. Porque essas orientações cardeais não podem ser adaptadas ao nosso continente, bem como à cultura. Existem grupos que fazem essa adaptação, Eduardo. Alguns grupos fazem essas adaptações, certo? Essas modificações. Fica a critério da pessoa,
Mas na Wicca a gente mantém essa, né, essa configuração. Ai, desculpa. Poder de cura. Como seria uma associação aos elementos by Surubim para quem segue a roda norte, visto que o Sabá de Yule está ligado à direção norte e Surubim e Yule é quente? Eu adoro essa pergunta, Jean. A gente está entrando aí em outro assunto que são os sabás, mas aí para te responder, o Samhain, desculpa, a roda do ano, aí minha gente, desculpa, muita gente não vai entender, mas assim, depois eu explico, vocês vão entender futuramente. A roda do ano, a escolha da roda do ano se dá por duas razões. Uma questão astronômica, né? Aliás, três. Por uma questão astronômica, os solstícios, os equinócios, né? Que mudam, que são opostos em relação do hemisfério norte e hemisfério sul. Então, se você está no sul, agora a gente passou pelo equinócio de outono, né? Mas aqui em Surubim eu celebro o Ostara, que seria o equinócio de primavera. Mas é uma questão astronômica, então existe essa questão astronômica. Então você pode optar, você pode definir sua roda partindo da questão astronômica. Você pode definir sua roda partindo da egrégora. Ou seja, se você quer se conectar melhor com o pessoal, com os fundadores, né? Com os primeiros wiccanianos, então você escolhe a roda do norte. Porque é aquela coisa, você está celebrando, a gente vai celebrar o Beltane aqui e lá no hemisfério norte, na Inglaterra, naquelas terras para lá, eles também vão celebrar o Beltane. Então, energeticamente, nós estamos na mesma energia. Ou você pode observar a roda pelo ciclo de plantio e colheita, que é o que justifica a roda norte aqui em Surubim, viu, Jean? A roda norte coincide com o nosso ciclo de plantio e colheita. Agora, o Samhain, vamos falar no Samhain, que é o período de morte, né? Samhain e Yule. Veja o que acontece aqui em Surubim e região. Samhain e Yule. O que é o Samhain? É o início, é quando o inverno começa, né? Ou seja, a natureza morre. O Samhain é o período de morte da natureza, de adormecimento da natureza. Se você vier para Surubim na época do Samhain, que eu estou falando de final de outubro, começo de novembro, se você ousar plantar, você com certeza não vai ter colheita. Estou falando de plantar e cultivar por processos naturais, por ciclo de chuva, essa coisa toda. Você não vai ter colheita, porque aqui não chove em novembro. Aqui não chove em outubro. Ah, Polanco, chove de vez em quando, mas não é uma questão climática, é uma chuva acidental. Certo? Então, aqui nós ingressamos num período de morte da natureza em setembro, outubro. O que a gente está falando aí? Outono, né? O outono, as pessoas aqui estão estocando girimum, estocando feijão nesse tempo, né? E guardam tudo, que é exatamente a relação com o Meibon, lá de setembro. E aí, quando chega o Samhain, não tem mais nada na terra, não tem planta viva na terra. Se você for no roçado, é tudo cambão, já tem derrubado tudo. Está tudo seco, certo? Ou seja, o Deus... Só que aqui a gente não fala em inverno. A gente não fala em Samhain aqui com inverno, não se refere ao inverno no Samhain, mas a um período de morte que a natureza vive. E no Yule, o que acontece em dezembro por aqui? Acontece a incidência de chuvas em dezembro. Começa aí um período de chuva. E aquela seca, né, começa a chover e vai dando cara a um verdezinho. Só que ainda não é o período de chuva. Mas sempre acontecem chuvas aqui em dezembro. Ou seja, o Deus mostra a sua face renovada e a promessa de um novo ciclo. Então, quando chove aqui em dezembro e a terra fica verdinha novamente, a gente lembra, olha aí a criança da promessa do Yule, a gente lembra de que vai novamente começar um período de fartura, de fertilidade. E aí esse período é marcado com as enchentes, né, que acontecem aqui em janeiro e fevereiro. Certo? E aí segue março, começa plantio de colheita, que é quando a gente celebra o Ostara.
as plantas estão crescendo bastante. Em abril e maio as plantas já estão bem desenvolvidas. Junho começa as colheitas aqui, mas é muito perto do Lamas, que é o Ostara. Então a coincidência, né, do nosso ciclo de plantio e colheita e o hemisfério norte é exatamente o que justifica o fato da gente aqui em Surubim celebrar como Roda Norte. Tá bom? Magia com linhas lei. É uma coisa que dá caldo para uma live, Green. É muita informação, Mar. Margarida se identificou com essa deusa que está com o caldeirão, que é Keridwen, né? Ela é o caldeirão de sabedoria. O mito dela tem uma relação com uma porção que ela prepara no caldeirão, que leva um ano. O cara fica mexendo lá, ela bota um cara para mexer a porção. E quando a porção está quase pronta, é uma porção que é assim, a deusa tinha 2 filhos, a mulher mais linda do mundo e o cara mais feio, horroroso do mundo. E aí, para compensar a feiura do rapaz, ela resolve presenteá-lo com o dom da sabedoria. E aí esse dom, ela presenteia através de uma porção que ela cozinha, né, durante um ano. Então imagine você fazendo um ano, mas existe um significado metafórico, iniciático nisso, né? Que fala dos processos de iniciação, preparação do ser, transformação. E aí ela prepara essa porção durante um ano, deixa um cara lá mexendo no fogo, alimentando o fogo, e outro mexendo o caldeirão. Quando a porção está pronta, chegou um ano, a porção ficou pronta, ela ficou quase nada, e aí ela vira uma bolha, explode e cai no dedo do rapaz que estava mexendo. E aí ele, num instinto, ele leva o dedo na boca, porque queimou o dedo, ele leva na boca. Quando ele toma a porção, ele tomou a porção que ia ser do filho de Keridwen. E aí ele ganha essa sabedoria. E aí ela fica pé da vida e começa uma caçada. Ela começa a caçá-lo. E aí, como ele ganhou poderes mágicos, ele vai se transformando em um animal que foge, e ela se transforma num animal que caça. Né? É um mito muito lindo de Keridwen, vale a pena você pesquisar, se você gostou dela. Keridwen, né? Aqui como se escreve, só está meio espelhado. Gaia é uma deusa que é a própria terra, Sailda, exatamente. Gaia é a própria terra, e é a terra na sua forma primordial, né? A Pangeia, por exemplo, é a própria placa tectônica, é a própria terra que nos sustenta, certo? Essa é Gaia. Os índios xamãs usavam tambor, exato. E usam, né? Batidas do coração. Podemos bater e cantar também, exatamente, Norma. Provoca alteração cardíaca, isso. Oi, minha filha. Tu quer ficar aqui, é? É? Ô, mulher, peraí. Ai. Vamos ver se eu consigo agora. Tô só lendo as perguntas pra gente ir pra parte sobre magia. Manda um cheiro pra Rafa também. Um cheiro bem grande pra ela. Norminha. Olha aí, todo mundo dando boa noite pra ti, Morgana. Dá boa noite, dá tchau. Tchau. Muito interessante essa perspectiva pelos signos dos ciclos, não pelas estações climáticas, faz muito sentido. Boa noite, Lio. Boa noite, Pedro. Lio? É. 1 ano e 1 dia, exatamente. Boa noite, Rebeca. Ai. Pronto. Não tem mais comentários. Vai descer. Vai brincar. E aí, algumas dicas de como a gente pode usar magicamente o elemento... gente, você se salva. Tchau. Ela vai assistir. Então, que tipo de magia a gente pode fazer com o elemento terra? Terra são as plantas. Então, olha, lidar com plantas é em si uma magia. Desenvolve em você uma relação de troca com a terra que é uma cura mútua. Você se cura com as plantas que você cultiva e você cura a terra, porque você está ajudando a terra a se regenerar, né?
Então, plantar árvores, plantar suas ervas, é muito diferente de comprar uma erva. Então, quando você planta uma erva, você tem o cuidado de ir lá regar. Então, existe uma troca energética muito grande entre você e a erva. E muitas vezes, os processos de cura acontecem somente em você lidar com plantas. Você não precisa nem tomar a planta, basta lidar com ela. Você cultiva um alecrim, às vezes você está com dor de cabeça e tal. Só o fato de você estar mexendo com o alecrim já ajuda, né? Já alivia. Então, magia com plantas, né? Mas a magia com plantas, ela vai desde você usar plantas, né? Usar ervas, né? E aí, por exemplo, você bota para secar. Aqui eu tenho sálvia, né? Isso aqui é sálvia. Ela não é branca. Ela é uma sálvia que a gente usa na culinária. E aí magia com plantas é estudar as propriedades mágicas das plantas e usá-las magicamente. Então, por exemplo, a sálvia tem uma relação com os ancestrais. A sálvia tem uma relação muito grande com limpeza, né? Limpeza. Então, por exemplo, você macerar, você esfregar a sálvia. Eu não vou falar em queimar, porque aí a gente está entrando em outra ideia, que é o feitiço do ar. Mas você fazer um saquinho com sálvia e carregar, né? Ela ajuda você a se proteger de energias negativas, né? De energias espirituais que são obsessoras, né? Usando esse termo aí, você se protege. A sálvia é um grande escudo, muito usada pelos índios, né? Você tem valeriana, eu tenho valeriana aqui. Eu estou falando de qualquer erva, viu, gente? Você vai estudar as propriedades terapêuticas e propriedades mágicas das ervas. Então, valeriana, ela fala muito bem de sonhos, né? Valeriana é em si uma erva que ajuda a dormir, assim como a camomila. Mas ela ajuda magicamente também em processos de sonhos. Você quer ter sonhos mais lúcidos, você quer ter experiências, né? Com sonhos, você usa valeriana. Você pode botar um pouquinho no travesseiro. Eu só não gosto muito porque o cheiro da valeriana é muito forte. Eu tenho aqui folha de oliveira. Vige Polanque, como tu é chique. Sou não. Aqui em Surubim agora vende essas ervas. Ali na loja de produtos naturais, perto da Bolaus. Então aqui eu tenho folha de oliveira. Folha de oliveira pode ser usada em processos, em consulta de oráculos, né? Você pode fazer um banho com isso para tomar antes de você ir consultar um oráculo, porque ele ajuda você na intuição, né? E é uma planta solar. Você pode usar essas plantas para pendurar na casa, para a energia dela. Então eu peguei aqui um galinho de uma tuia que eu tenho na frente de casa, certo? E aí você pode pendurar na casa para trazer boas vibrações. Esses processos de desidratação, você cultiva uma erva, você cultiva uma planta, um manjericão, por exemplo. Você cultiva, deu muito manjericão, você vai jogar fora, vai cortar? Não. Vai matar? Não. Você pode podar aquilo ali, faz um maço e deixa pendurado na sua cozinha. O manjericão é altamente protetor, é uma planta, é uma erva que ela tem uma propriedade muito grande de proteção. Certo? Além de ser um tempero delicioso que você usa aí na comida, certo? Tem outras propriedades também, o manjericão usado para amor, né? Para feitiços aí de união, de casamento, para apimentar uma relação, para sedução, você usa manjericão também, é muito bom. Então você pode usar ervas, né? Magicamente, você pode usar pedras, cristais magicamente. Então você vai estudar aí sobre cristais, você vai adquirir alguns cristais, né? E vai usá-los magicamente. Então, eu tenho aqui vassoura de bruxa, que é a cianita preta. Para que serve vassoura de bruxa? Bom, vassoura serve para varrer, para limpar. Vassoura de bruxa a gente usa para limpar a aura. Então eu faço uma varredura aqui na minha aura, quando eu estou desequilibrado, né? É uma forma, você carrega uma vassoura de bruxa, que é uma rocha, viu, gente? É uma pedra. Vou mostrar aqui para vocês. Ela parece bem uma vassourinha, né? Deixa eu mostrar essa aqui, que ela tem mais cara de vassoura.
Olha aí. Ela é toda assim. Aí você quer... Então, se você vai tendo pedras, você vai estudando sobre elas, você vai perceber que sua casa vai precisar de determinadas energias. Aí você usa. Como que eu posso usar pedras magicamente? Posicionando pedras. A minha cozinha, muita gente fica na cozinha, às vezes eu sinto que ela está carregada, tá muito... Eu posso usar uma ametista para dar uma transmutada na energia da cozinha. Eu posso usar um quartzo branco, né? Quartzo branco que fala muito de espiritualidade. Deixa eu botar aqui. Aqui. Quartzo branco. Enfim, você vai usar aí magicamente as ervas. Existe um negócio, as pedras. Existe um negócio chamado rede de cristais ou grid de cristais, que são formações que você faz, organiza os cristais para eles manifestarem energias. Tem muita coisa sobre isso na internet. Você pode, se você botar ou no Pinterest ou no Google, bota grid, G-R-I-D, e a palavra cristais, bota nas imagens, você vai ver aí vários modelos de... É como se fossem mandalas, pronto, mandalas de cristais, para despertar determinados tipos de energia. E você pode usar cores, né? Fitas nas cores da terra. Então você pode usar roupas nas cores do elemento terra para despertar em vocês essas propriedades das terras, da terra, né? Uma outra prática que a gente pode fazer com terra é scrying. Isso aí é mais oracular. Eu vou dar uma dica aqui de scrying com cada um dos elementos. Como que a gente faz scrying com terra? Scrying é miração. É uma forma que você tem de... Você fixa o seu olhar em uma superfície. No caso da terra, você vai usar uma superfície escura. Você tem uma panela preta, o fundo preto vai ser o seu ponto de foco, né? Então você fixa o seu olhar nesse preto aqui, e aí as imagens com o tempo vão se formar. E aí você traduz, pensa numa questão, obviamente, e aí você fixa o olhar, tenta se desfocar de qualquer coisa, aparecer um pensamento, você deixa, conta para apagar, você esquece e volta a focar sua atenção na superfície, né? Você fica olhando para a superfície, pensando na pergunta, e aí pode aparecer um símbolo, uma imagem, uma cena, e você vai interpretar, certo? É o chamado scrying. Scrying quer dizer olhar fixamente, né? Mirar, ok? Ou você pode fazer scrying com cristal, a famosa bola de cristal. Eu tenho uma bola, mas nem trouxe, né? Você olha para a pedrinha aqui, ó, fixa o seu olhar na pedrinha e desfoca aí a sua visão, né? Você olha e não olha. E aí também vai acontecer o mesmo processo. Você vai ter visões com tempo e treino sobre seu passado, seu futuro, enfim. Certo? Isso é o que a gente chama de scrying com terra. Scrying com terra é scrying em superfícies escuras ou com cristais. Plantar desejos. Uma magia muito comum relacionada à terra é magia de plantio. Então você tem um projeto, o Ostara, né? Que ontem eu estava lendo uma postagem, ontem eu estava lendo uma postagem de Beatriz, ela, saudade do Ostara que eu não vivi, né? A gente ia ter uma celebração de Ostara aqui, mas por conta da quarentena que começou no mesmo período do Ostara, a gente teve que cancelar o sabá. Mas é um sabá de plantio. E tem um momento no ritual que a gente planta os nossos desejos, né? A gente planta a semente, mas a gente transmite para a semente o nosso desejo. E a gente cuida daquela semente, daquela planta que vai crescer, como que estivesse cuidando do nosso desejo, né? Até que ele se realize. Então o ato de plantar é um ato mágico, certo? Plantar desejos. Tem uma magia que a gente chama de magia de transferência. É uma magia típica da Terra. Isso aqui é uma dica que eu dou para vocês, né? Quando você estiver tenso, ansiedade, quarentena, coronavírus, tô tenso.
tô tenso, tô nervoso. Você pega uma pedra, um seixo de rio, um seixo, tá no seu quintal, um pedaço de brita, sei lá, uma pedra mesmo, tijolo não vale não, filho, pedra. Você pega uma pedra, você segura essa pedra com força e aí você passa, tenta sentir essa coisa negativa, essa angústia, você tá agoniado. Então tenta sentir essa angústia e passar e transferir. Como é que você faz isso? Você visualiza que essa energia, que essa tensão está indo para a pedra. Em forma de energia, pelo seu corpo todinho está indo para a pedra. E aí você aperta a pedra, tentando passar aí essa energia para a pedra. Passa, pode chamar nome, pode dizer, sabe, nome. Falar bem muita coisa assim, deixa bem tenso. Aí você pega essa pedra, pode fazer duas coisas. Ou você enterra a pedra, ou você joga para trás de você, bem longe. Vukti, né? Que é um ato simbólico que você se livrou do problema. Certo? Isso é o que a gente chama de magia de transferência, porque você está transferindo algo para a pedra. A mesma coisa acontece com doenças. Existem práticas mágicas. As rezadeiras fazem isso, né? Você pode pegar uma cebola, tá doente, só adoeceu. Ah, tô doente de cansaço. Então você pode pegar uma cebola, você corta a cebola no meio, e aí você coloca na pessoa na altura do pulmão, ou na frente ou nas costas, né? Tem até encantamentos que falam sobre isso. Mas você bota lá e transfere, transmite, você mesmo imagina que essa doença está indo para a cebola. E deixa ela lá um tempinho e fica puxando essa doença para a cebola, que é o que a gente chama de puxar. A cebola puxa a doença. E aí você pega essa cebola, enterra, né? Enterra, já que eu estou falando de magia com terra. A mesma coisa você pode fazer com batata. Esse processo que fez com cebola, pode fazer com batata. E quando a gente se sente atraído pela pedra, tem um ditado que diz que a pedra escolhe a gente. Sentir-se atraído por uma pedra é sinal que a pedra, a energia da pedra está em sintonia com a sua energia. Certo? Então, você pode ficar com essa pedra. É como se ela fosse uma pedra, vamos dizer que uma pedra de poder para você, né? Você surgiu uma conexão entre você e a pedra. OK? Foi a mesma pergunta. Talvez você precise trabalhar diretamente sua energia na terra, tocar ela e pedir licença para poder cultivar. Isso. Essa semana, olhando para o pé de mamão, observei vários. Que bom, né, Norminha? Quando olho fixo para as plantas, sempre consigo enxergar corações. Que coisa linda, Norminha. Margarida, tem um japamala de cristal. Usa bastante. É muito bom o japamala, né? Então, um cordão de contas, né? Para você mantralizar aí. E o próprio cristal já troca energia com você, né? Já rola aí um processo terapêutico só de manusear o seu japamala de cristal. Ele é de queimar. Boa noite, Milton. Então existe essa magia de transferência, que é uma magia simples, mas é uma magia muito boa e muito fácil de você fazer. Alguém adoeceu, pega ou uma batata ou uma cebola, corta ela no meio, coloca sobre a parte afetada. É dor de cabeça, bota na cabeça. Botar a cebola na cabeça é meio complicado, fica mais fácil botar uma batata, né? Bota e transfere essa energia para esse elemento. Você pode fazer isso com ovo também. E aí você joga longe, né? Você tem que parte do processo depois que você transferir, você tem que descartar. E descartar de uma forma que esse negócio não fique com você no mesmo ambiente. Então, eu não recomendo você jogar no lixo, mas você pode enterrar. Cava um buraco e enterra esse negócio, porque a própria terra vai tratar de decompor e neutralizar essa energia, certo? Já que a gente mora em cidade, enterrar é um processo interessante, porque jogar longe também, aí tem a questão se mora num prédio, vai jogar longe como uma pedra, né? Outro processo mágico com terra é o processo de revitalização, troca de energia, troca energética. Então, por exemplo, a gente faz muito isso, caminhar na natureza,
para se sentir mais, né? Para se revitalizar, tá desanimado, vá caminhar, abraça uma árvore. A gente aprende muito isso, né? Existem meditações específicas que ajudam isso. Por exemplo, você pode sentar-se na terra, você se senta no chão e imagina que da parte que está em contato com o chão brotam raízes, né? Você visualiza isso. E ao brotar raízes, entrar em contato com a terra, você começa a absorver a energia da terra, a energia de vitalidade. A terra traz sempre essa coisa da vitalidade, da cura, da neutralização de energia negativa, né? Então você faz essa visualização. Quando você se sentir melhor, aí você visualiza que essas raízes elas vão se recolhendo de volta para o seu corpo e encerra isso. Agradece a terra mais uma vez. É muito bom nesse processo de relação e troca mágica com a terra, você trocar energia com a terra através de um gesto concreto, que a gente chama de oferendas. Então você vai fazer uma cura mágica com a terra, em um campo, em um bosque, em um parque, convém você levar, por exemplo, um frasquinho com água, ou uma vasilha com água, que aí você derrama água na planta. Toda água numa planta é bem-vinda, né? Então você está trocando energia, você está devolvendo a energia, a saúde que você usufruiu da terra. Então você está devolvendo. Você pode levar grãos, plantar, né? Você pode levar comida para alguns animais. É bom comida para pássaro, né? Comida para os animais. Se aproveitarem, você também está trocando aí, ajudando a terra, né? Você pode levar adubo, um pouquinho de adubo, ou algumas ervas que ajudam, né? Como nutrientes para a terra. Enfim, é uma forma de você demonstrar o seu respeito, o seu carinho e a sua gratidão à terra que lhe sustenta, certo? E só. E o culto às deusas da terra, como eu já falei das deusas, você pode desenvolver cultos às deusas da terra para lhe ensinar sobre os mistérios da terra. Porque a terra, ela fala, como eu falei, né, dos campos de atuação do elemento terra, falar de fertilidade, de plantio, de colheita, de morte e renascimento. Existem deusas que falam sobre cada uma dessas coisas. E você desenvolver uma relação com elas faz com que você aprenda e vivencie esses processos na sua vida e se transforme, certo? Falei demais, não foi? Margarida que o diga. Margarida que o diga. E aí, gente, perguntas? Eita, tem mais coisa. Quando a gente senta atrás... Ah, já foi. Suzana, mas pode ser energia que elas absorvem? Pode também. Mas geralmente sentir-se atraído por uma pedra indica uma conexão que a pedra criou com você ou que você criou com a pedra, tá bom? A cebola ficaria por quanto tempo? Fiquei curioso. Milton, você pode deixar uma meia horinha a cebola e aí descarta. Pode fazer isso com alho também, viu, Milton? Deixa uma meia horinha. Quais pedras são boas para concentração? Concentração, aí eu não tenho aqui, eu não trouxe aqui, mas eu tenho guardada. Olho de tigre é uma pedra boa para concentração. Lápis lazuli é uma pedra azul que tem umas coisinhas douradas, também é boa para concentração. O quartzo branco é bom para tudo, certo? O quartzo branco é bom para tudo. Pedras marrons, jaspe vermelho, né? Jaspe tigre são boas para concentração. Pedras verdes também são boas para concentração. O quartzo verde, a amazonita, né? São muito boas. Acho que só. Deixa eu ver. Já abracei tanta árvore quanto estava com o coração partido. Não é, Eurípides? Meu japamala é de olho de tigre. Muito bom. Olho de tigre é proteção. Viu? Ele tem uma conotação forte de proteção e concentração também. Em reconsagração do ventre, uso o ovo cozido e um cru. No cru, Mara. Oi, Mara, boa noite.
No cru, as mulheres transferem suas dores para o ovo e depois enterram. Funciona muito. Foi maravilhoso. Que boa, Norminha. Coisa jamais vista. O bordão de Margarida. Minha internet não me ama mesmo. Perdi a parte da cebola. Como se coloca o ovo? O ovo, você passa no corpo. Você passa o ovo no corpo. Processos de limpeza com elemento terra, você passa no corpo de cima para baixo até tocar no chão. Você vai passando no corpo de cima para baixo até tocar no chão. E aí você joga o ovo longe. Ou então, como Mara falou, você enterra. Enterrar tem uma forte conotação aí com neutralizar energias. Certo? É o ato de sepultar. O que é que você faz com os corpos? Né? Conhece lápis lazuli ou lápis lazuli? Eu tenho um aqui pequenininho. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Olha, dá para sua mesinha. Não achei. Aqui. Eu só achei o olho de tigre. Aqui está o olho de tigre. Que Margarida falou. Olho de falcão também. Olho de falcão é muito bom também para concentração. Eu tinha aqui, eu tenho que ver onde é que estão essas pedras minhas. Existe todo um ritual para usar o japamala. Tenho que lavar com água salgada. Tem pedras que você pode usar água com sal, tem pedras que não dá para usar água com sal. Certo? Essa pedra aqui, por exemplo, a calcita, você não pode usar água. A própria vassoura de bruxa, se você usar água, ela tem ferro na composição. Então, se você usar água, ela vai enferrujar. Essa pedra, não dá para usar água nela, na limpeza. O que mais? Perguntas? E o olho de boi? O olho de boi é muito bom para proteção também, para fazer esse negócio de esfregar, de banimento, Norminha. O olho de boi. E ele é muito usado para afastar mal olhado, né? Você pode carregar um olho, fazer uma espécie de pingentezinho ou carregar na bolsa. Bota na bolsa para te proteger. Ele é um amuleto de proteção contra mal olhado. Oi, Damon. Boa noite, filho. Ó, Momoi, Aquaman. Amo pedras. Tenho uma coleção. Eu também amo pedras, Milton. Bom, gente, mais alguma pergunta? Quadrado e cubo também sai. Símbolos do elemento terra. Isso. Formas definidas, né? O quadrado, porque o quadrado ele tem limite. Então, o quadrado é um símbolo, né? É uma figura geométrica relacionada com a terra. Gosta de escrever as coisas em um pedaço de papel em terra. Assim se vão, Suzana. Assim se vão minhas dores, tristes, medos. Muito bom. Enterrar, né? Enterrar é um processo mágico. O que mais? Mais alguma coisa? Vai formar a paredão hoje, né? Se não, eu só tenho a agradecer. Tava com saudade. Ontem eu fui anteontem, a Amanda, e ela nem tá aqui, a bichinha, ela não pôde participar. Ela disse, cadê as lives, né? Como eu tava fora de Surubim, não deu para eu fazer lives esses dias. Eu disse, amanhã eu volto para Surubim e eu marco uma live, Amanda. E aí tô aqui, de volta, adorando esses momentos com vocês, como sempre, né? Gosto muito dessa troca aí com vocês. Vocês ensinam muita coisa
com o que vocês falam. Quartzo rosa? Georgiane! Eita, Gi! De Bom Jardim também, ó, da mesma terra de Margarida. Quartzo rosa, ela fala muito de processos de desapego, harmonia familiar. Quartzo rosa é a pedra do amor, né? Mas não necessariamente aquele amor passional, o amor marido e mulher. Também, mas ele fala muito de um amor uraniano, um amor fraterno, amor filial. Você ter quartzo rosa na sua casa é bom porque ele ajuda na manutenção da harmonia familiar, né? É desse tipo de amor que o quartzo rosa fala. Mas também há processos de perdão. Quartzo rosa é a pedra do perdão, certo? Não somente pedir perdão, mas desenvolver a habilidade de perdoar, livrar-se dos rancores. O quartzo rosa fala disso, certo? E outras coisas. A história da deusa, tem muitos livros, Marco, que você vai ter sobre a deusa. Vai ficar registrado aqui, você pode ler depois. Anuário da Grande Mãe, Mirella, com 2 L's, Faur, F-A-U-R, Anuário da Grande Mãe. Maravilhoso, fala sobre a deusa. O Legado da Deusa, maravilhoso, fala sobre a deusa. Me ajudem aí também. Todas as Deusas do Mundo. Todas as Deusas do Mundo é uma fonte muito legal. Um livro de Claudinei Prieto, certo? É um livro que fala sobre mitos de várias deusas. A Deusa das Bruxas também fala sobre a deusa. Livros de Wicca no geral, todos os livros de Wicca vão falar sobre a deusa. Qualquer livro de Wicca que você comprar, você vai ter capítulos aí destinados à deusa. Tem um livro de Patricia Monahan, O Caminho da Deusa. O Caminho da Deusa, que trabalha com os aspectos femininos. Patricia Monahan. Monahan com GH. M-O-N-A-G-H-A-M. São muitos livros. São muitos livros que falam sobre a deusa. Enfim. Elementos da Deusa, Kathleen Matthews. Elementos da Deusa. Tem muito livro. A Tenda Vermelha, Miranda Gray. Acho que é Miranda Gray, né, gente? A Tenda Vermelha, que fala sobre os mistérios, né, da mulher, fala sobre o trabalho de resgate da questão do ventre, né, que as bruxas, né, que a Wicca tem muito essa coisa como Mara falou, o processo de reconsagração do ventre, que são mistérios que ficam relegados às mulheres, são mistérios que só quem vivencia são as mulheres, né, nascidas mulheres, com útero ou sem útero, ok? Tirei minhas trompas, tirei meus ovários, tirei meu útero, mas você nasceu com eles, ok? Pronto, já estamos aqui na parte dos agradecimentos. Pedro Polanqui, em uma foto do seu Insta você está com um tipo de coroa. O que significa? É um cervo que tem nela, exatamente. É um chifre. É um objeto que representa o sacerdote, né? Os sacerdotes wiccanianos utilizam essa tiara, vamos dizer assim, né? Que é um par de chifres, chifre de veado mesmo, ou de cervo. E as mulheres usam uma lua, uma crescente, né? As sacerdotisas usam crescentes, e os sacerdotes usam esse chifrezinho. É o que simboliza aí o sacerdote e a sacerdotisa da Wicca. Por nada, Eline, por nada, Ricardo, eu que agradeço, minha gente. Margarida, Mara, As Deusas na Psique Feminina. É outro livro, Mara? De nada, Norminha, eu que agradeço também pela partilha, foi espetacular. Beijo, Messias, na garotada e em você. Já tá dado os beijos, que eles estão aqui tudo perto de mim. Outro pra tu, bem grande.
Gente, muito obrigado. Eu acho que já se foi aí mais de quase 2 horas de conversa. O negócio hoje se estendeu. Live mais que especial. Gratidão, Polanqui, por partilhar seu conhecimento. Eu que agradeço, gente, pelo conhecimento de vocês e pela participação de vocês. Um cheiro bem grande. Já temos tema definido para a próxima live, que é no nosso próximo encontro. Só vou ver o dia aí, que vai dar para fazer, talvez sexta-feira. A gente vai falar sobre magia e conexão com o elemento ar, que é o próximo elemento. Tá certo? Então, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Um cheiro bem grande. E até provavelmente sexta-feira, Norminha. Provavelmente, eu geralmente faço esse negócio dia sim, dia não. Ou sexta ou sábado. Viu? Ô, Demo, eu queria. Mas até que o meu celular vai descarregar agora. Cheiro.